Polímeros táticos. O que será que é isso? Será que é uma nova arma que pode ser usada aí para conquistar objetivos, conquistar territórios? Será que é uma característica dos materiais que te permite atingir objetivos na sua empresa? Ou será que é simplesmente algo relacionado às propriedades dos materiais plásticos? Para descobrir, fica comigo até o final do vídeo. Olá, Ricardo Cusiol com mais um conteúdo que te ajuda a ter sucesso nos seus projetos com polímeros, e no vídeo de hoje nós vamos falar a respeito de polímeros táticos. Deve ter ficado meio assustado, o que será que é isso, né? Mas na verdade polímeros táticos são aqueles que apresentam algum nível, um certo padrão de organização molecular, também conhecidos como estereoespecíficos ou estereorregulares. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Se você quiser então aprofundar um pouquinho o seu conhecimento sobre esse assunto, fica comigo até o final do vídeo que a gente vai bater um papo bem interessante. Antes de entrar no conteúdo, lembra que você pode já deixar a sua curtida, o seu comentário, compartilhar o link desse vídeo com todo mundo que pode se interessar pelo tema de plásticos, profissionais da indústria, da academia, profissionais que trabalham com a área de plásticos, projetos, enfim, para todo mundo que pode se interessar por esse tema, e assim a gente dissemina informação técnica sobre os nossos materiais. Lembre de me seguir em todas as redes sociais, sempre com o nome de Ricardo Cusiol, e conhece os meus cursos online para se capacitar para as melhores vagas da indústria do plástico. Os links estão na descrição desse vídeo. Fechado? Vamos entrar no nosso conteúdo. Também na descrição do vídeo tem um link para você baixar esse PDF e complementar sua biblioteca técnica. E a apresentação está na tela agora aí para você. Vamos falar então sobre os polímeros táticos. O que é isso? Tá, vamos destrinchar um pouquinho isso daí, pelo menos de uma forma macroscópica, né, para você entender esse conceito, tá? Para a gente começar a falar de polímeros táticos, é muito importante a gente trazer um pouquinho do átomo de carbono, para você entender da onde vem essa característica, tá? Eu não vou me aprofundar em muitos detalhes do porquê é assim, o que significam esses orbitais que estão aqui em azul, né? Essa geometria. O importante agora para esse vídeo aqui, se você quiser se aprofundar, deixa um comentário aqui que a gente grava um vídeo sobre isso. Mas agora, para esse vídeo, o importante é você entender o seguinte. A gente tem aqui o átomo de carbono, ele tem um núcleo, e ao redor desse núcleo estão ali os elétrons. E esses elétrons, eles percorrem alguns caminhos razoavelmente específicos, que são esses orbitais. Tá? E no caso do carbono, devido à quantidade, configuração, caminho que esses elétrons percorrem, ele faz 4 ligações químicas, como a gente está vendo aqui, com 4 átomos de hidrogênio, por exemplo, ou 4 átomos de outras naturezas. Tá? E o que acontece é que essas ligações, elas acontecem em função de todas as propriedades do átomo de carbono em posições muito específicas no espaço. Então, essa geometria que você está vendo aqui é uma geometria tridimensional, sendo que essas duas ligações aqui, se a gente tomar elas como referência, elas vão estar num plano. Essa ligação ela estaria para frente desse plano e essa outra ligação ela estaria para trás desse plano, mas todas elas com um ângulo entre elas de aproximadamente 109 graus e meio. Tá? Então ele forma uma estrutura tetraédrica. Se a gente pudesse ligar esses átomos de carbono, de hidrogênio aqui em volta, tá? A gente teria uma estrutura tetraédrica que é formada pelas ligações de carbono, certo? Então, isso aqui é uma das propriedades do átomo de carbono, é uma das coisas que faz ele ter as características de ligações químicas que ele tem. De novo, não vou me aprofundar em muitos detalhes sobre isso, mas é importante que você saiba que ele tem essa estrutura tridimensional das ligações, que elas formam uma estrutura tetraédrica, tá bom? Qual que é a consequência disso daí? Quando a gente tem, então, as cadeias poliméricas, que são cadeias formadas por vários átomos de carbono ligados uns aos outros, a gente vai ter as seguintes situações, tá? Imagina que esse zigue-zague que está aqui é uma cadeia de vários carbonos, uns ligados aos outros. Cada vérticezinho aqui é um átomo de carbono, tá? E eles fazem ligações tetraédricas. A gente vai pegar duas dessas ligações aqui, ó, e elas vão estar no plano, como referência, como a gente falou na imagem anterior. E as outras duas vão estar representadas dessa forma aqui, sendo que uma convenção que se utiliza é
Quando a gente tem esse triângulozinho preto aqui, é a ligação que está para frente, como se estivesse saindo da tela que você está assistindo agora, e essa tracejada, ela está entrando na tela. Então, você está olhando aí na sua tela, é como se aquele átomo de hidrogênio aqui estivesse lá para trás da tela. E o que você vê aqui é que esse R, ele representa um radical qualquer. Ele pode ser mais átomos de carbono, pode ser um outro átomo, pode ser uma estrutura por trás. A gente vai ver alguns exemplos daqui a pouco, mas o importante é que você tem essas duas ligações indo uma para frente e uma para trás, formando então uma estrutura tridimensional. Agora, a primeira forma de arranjo, né, de configuração dessa cadeia é que todos esses radicais aqui, em contrapartida ao átomo de hidrogênio que está desse outro lado, eles estão, note, do mesmo lado da cadeia. Todos eles estão saindo do plano da tela, como você está vendo aqui. Tá? Então essa é uma configuração possível que vai gerar uma série de propriedades específicas para esse tipo de configuração. Mas pode acontecer de, ao invés de estarem todos esses radicais de um lado apenas da cadeia, pode ser que eles estejam se alternando. Então você percebe que aqui, ó, esse radical está saindo da tela, né? Setinha preta aqui, ó. Mas aqui, o que está do lado saindo da tela é o átomo de hidrogênio. O radical está do lado de lá. E eles vão se alternando. Ora ele está para frente, para saindo da tela, e ora ele está para trás, entrando na tela. Então, uma estrutura alternada, que, apesar de ser quimicamente a mesma substância, essa alteração de configuração da cadeia leva a propriedades ligeiramente diferentes. Ou ainda, uma terceira possibilidade é que esses átomos, ou esses radicais aqui, não tenham uma estrutura ordenada específica, ou seja, é aleatório. Tá para frente, tá para frente, tá para trás, tá para frente de novo, tá para trás de novo, para frente, e é totalmente aleatório isso daí. Cada uma dessas estruturas tem um nome, e a gente diz que quando elas estão todas do mesmo lado, o polímero é isotático. Quando eles estão alternando, ele é sindiotático. E quando ele não tem uma ordem específica, ele é aleatório, ele é um polímero atático. E daqui vem a explicação do nome desse vídeo aqui, né? A gente está falando, então, de taticidade do polímero. Taticidade é uma palavra que vem do grego e que significa, como a palavra tática realmente, que significa ordem, arranjo, organização. Tá? Então tem a ver com a organização espacial desses radicais que estão pendurados na cadeia principal desse nosso polímero. Tá? Então, isotático, né, o tático aqui é essa organização, é uma organização iso, da forma iso, ou seja, todos do mesmo lado. Essa aqui é uma organização, né, a taticidade dele, o tático dele aqui é síndio, ou seja, alternado. E o atático, A de não, né, o atático é que não tem taticidade. Então, quando a gente fala que um polímero é tático, que um polímero ele tem taticidade, significa que ele tem uma certa organização. Se ele não tem essa taticidade, ou a molécula não tem propriedades que sejam interferidas por essa organização espacial, ou quando ela tem essas estruturas estão aleatoriamente dispostas no espaço, então ele não tem a taticidade, ele é um polímero atático. Okay? Então, polímeros táticos são aqueles que têm taticidades, eles são ou isotáticos ou sindiotáticos. Aqueles polímeros que não têm taticidade, que não são táticos, eles são os atáticos. Bom, vamos falar um pouco sobre a taticidade, por que ela é importante. Tá? Os polímeros que apresentam taticidade, então, seja eles iso ou sindiotáticos, são aqueles que a gente chama, então, de polímeros táticos. Tá? É daí que vem esse nome. Eles também podem ser chamados por outros nomes, né? Então são chamados também de polímeros estereoespecíficos. Estéreo tem a ver com o espaço, né? E específicos porque a gente tem uma localização específica para esses radicais, né? Para essa estrutura que está sempre de um lado ou está se alternando. Ou ainda eles podem ser chamados de polímeros estereorregulares, porque existe uma certa regularidade, seja porque está tudo do mesmo lado, seja porque está alternando de forma bastante regular. Tá? Então, esses são os nomes que a gente pode dar para os polímeros que apresentam taticidade. Tá? Então, taticidade a gente viu que é apresentar um arranjo espacial ordenado. É daí que vem o nome. Tá? E para a gente obter esse tipo de polímero, a gente, no processo de fabricação, de polimerização, é usado os catalisadores estereoespecíficos. Aqueles catalisadores que induzem a formação dessas estruturas laterais
em regiões que a gente quer, em regiões que a gente quer controlar se ele vai ser isotático, sindiotático, qual que vai ser a posição desses radicais, tá? Então, os catalisadores que provêm esse tipo de controle são os catalisadores do tipo Ziegler-Natta ou os catalisadores metalocênicos. Eu tenho vídeo aqui no canal falando a respeito de catalisadores e vou deixar o card aqui, caso você queira se aprofundar um pouquinho mais no tema de catalisadores, certo? Bom, e por que a taticidade é importante? O que muda, né? Muda porque, dependendo se o material é isotático, sindiotático ou mesmo atático, as propriedades mecânicas de cristalização e, consequentemente, propriedades térmicas desses materiais vão ser diferentes. Tá? Então, eu tenho o mesmo material, só que uma versão sindiotática e uma versão isotática, eles têm propriedades levemente diferentes. O macro é igual, né? Quimicamente é o mesmo material. Mas quando a gente olha os detalhes de propriedades como resistência mecânica, resistência térmica, ponto de fusão e por aí vai, a gente percebe algumas diferenças, certo? Então é muito importante conhecer a taticidade, se for o caso do seu plástico, para poder entender o nível de propriedades em que ele está colocado. Vamos ver alguns exemplos, né, muito simples aqui, mas só para você entender que existe essa possibilidade, e eu vou trazer dois exemplos aqui dentre muitos que a gente poderia falar. O primeiro é do polipropileno, um dos materiais mais comuns existentes aí na indústria. Ele tem essa estrutura química aqui, né? Então essa aqui é a unidade repetidora do polipropileno. E se você olhar, ele tem um penduricalho aqui, ó. Ele tem uma estrutura aqui, né, um radical metil, que é exatamente aquele Rzinho que a gente viu na primeira imagem lá atrás. Tá? Nesse átomo de carbono a gente tem o R, que é esse metil aqui, e do outro lado o hidrogênio. Aqui a gente desenha ele no plano, mas na prática a gente vê que esse carbono ele pode estar todos de um lado só da molécula, ou todos se alternando à medida que a gente vai tendo essa unidade repetidora seguindo por aqui. Tá? Então o polipropileno é um material que apresenta taticidade, ou pode apresentar taticidade. Tá? Os polipropilenos comerciais mais comuns são do tipo isotático, mas existem também os polipropilenos do tipo sindiotático. Tá? Na verdade, no caso do polipropileno principalmente, é muito difícil a gente ter um polímero 100% que todas as moléculas sejam isotáticas, mas na grande maioria ele vai ser isotático e tem alguma coisinha de sindiotático ali, talvez alguma coisinha de atático também. Tá? E o mesmo acontece para o sindiotático. A grande maioria seria um material sindiotático com algumas moléculas ali isotáticas, algumas moléculas atáticas. Tá? O polímero, então, no caso do polipropileno, quando ele é isotático, ele vai ter uma maior cristalinidade, então vai ter maiores propriedades mecânicas, vai ter maior ponto de fusão, sempre falando, nesse caso aqui, em comparação aos tipos sindiotáticos ou atáticos. Tá? E trazendo ainda o exemplo do polipropileno atático, aquele que é totalmente aleatório, ele tem poucas aplicações comerciais, existem sim alguns tipos atáticos que são comercializados, mas, na verdade, ele é um material que não tem grandes propriedades mecânicas, ele não tem grandes utilidades como material de moldagem. Muito mais utilizado como adesivos, por exemplo. Tá? No caso, ainda aqui do isotático, ele é um material que tem maior manutenção de propriedades a altas temperaturas, exatamente pelo ponto de fusão mais alto, né, a maior cristalinidade desse material. Certo? Então, aqui a gente traz um exemplo, no caso do polipropileno, de como a taticidade influencia as propriedades. Mas, para trazer um contraponto, a gente tem o poliestireno cristal, que é um material que apresenta taticidade também. Olha aqui a molécula dele. É parecida com o polipropileno, mas no lugar desse radical metil aqui, a gente tem um anel aromático. Que acontecem duas coisas. Primeiro, ele é uma estrutura bastante grande, isso daqui, cada vértice aqui é um átomo de carbono, então uma estrutura bastante grande comparada com a molécula repetidora aqui do poliestireno, e o poliestireno cristal é um material que é atático. Tá? Primeiro, por causa dessas grandes estruturas, elas acabam impedindo que o material tenha uma taticidade bem ordenada ali, né, que ele seja sindiotático ou isotático, ele acaba sendo realmente aleatório, porque é uma estrutura bastante grande, e segundo, porque a gente acaba perdendo algumas das propriedades interessantes do poliestireno quando a gente tenta induzir algum tipo de cristalização, como, por exemplo, a perda da transparência do material. Tá? Por isso que o poliestireno cristal é amorfo
e apresenta essa transparência, exatamente porque ele não tem taticidade, ele é um material atático. Isso faz com que as moléculas não consigam cristalizar facilmente. Tá? Ele vai apresentar, portanto, alta rigidez, mas é um material de baixa tenacidade, uma conjunção desses fatores, pela ausência de taticidade do material e também o que leva, no caso, a ele ser um material amorfo. Certo? Bom, eu fico muito curioso para saber o que você achou desse conteúdo, que insights ele trouxe para você, que conhecimento ele agregou aí, como ele te ajudou no seu dia a dia, seja no trabalho, nas pesquisas acadêmicas que você faz. Então me conta aqui, deixa um comentário dizendo como esse vídeo te ajudou no seu dia a dia e me conta também a respeito de outros assuntos que sejam do seu interesse para que eu crie vídeos como esse que te ajudem no seu dia a dia. Aqui ficam os meus contatos e para você poder aqui sempre retornar ao meu canal quando você baixar o PDF e aqui com esse QR Code você pode baixar o meu aplicativo de referência para o mercado de plásticos. Lembre de conhecer todos os meus cursos online. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá.